Olá pessoal, aqui é a professora Andriele novamente, esse é o vídeo 2. Então, no primeiro vídeo eu falei de adição e subtração de frações quando os denominadores são iguais. Agora nós vamos ver quando os denominadores são diferentes, tá? Então, vamos lá. Como que eu resolvo? Primeiramente, tiramos o MMC, já ouviram falar? É o mínimo, ou seja, menor múltiplo comum. Eu já vou agora, daqui a pouquinho no meu caderno aqui, uma explicação só sobre mínimo múltiplo comum, para depois a gente retornar, tá bom? Em seguida, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, aqui, nós já vamos resolver essas operações. Quando os denominadores são diferentes, observem aqui, ó. Nós temos o 2 e o 3 são diferentes. Nós temos o 5 e o 3 são diferentes. Nós temos o 7 e o 3 são diferentes. Então, a maneira de resolver não é a mesma daquele primeiro vídeo. Por quê? Porque no primeiro vídeo nós falávamos quando tinha o mesmo denominador. Se era 3, aqui era 3. Se era 5, aqui era 5. Se era 7, era 7. Embaixo aqui. Então, eram denominadores iguais, resolve de uma forma, porém, quando os denominadores são diferentes, resolve de uma outra maneira. O processo é um pouquinho mais longo para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do múltiplo, o menor múltiplo, tá? Então, aqui, eu tenho o 2 e o 3 e eu tenho que encontrar o menor múltiplo, mas múltiplo é resultado de multiplicação. Ou seja, eu tenho que encontrar um número que esteja na tabuada do 2 e do 3. Porém, tem que ser o menor entre eles. Eu vou vir agora aqui para o meu caderno, vou fazer uma explicação de múltiplos e depois nós vamos retornar para as operações com frações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, múltiplos são resultados de multiplicações. Vamos fazer aqui passo a passo para vocês compreenderem melhor. Escreva os múltiplos de 2. Vamos pensar na tabuada do 2. Se eu multiplicasse o 2 duas vezes 0, daria 0, mas o 0 a gente nem coloca na tabuada, nem considera, né? Vamos pensar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. O resultado da tabuada do 2, ok? Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E eu vou deixar aqui, ó, 3 pontinhos para dizer que são infinitos, tá? Então, a tabuada e os múltiplos não encerram em 20, porque muitas vezes a gente acha que encerra no 20, mas não. Eu poderia continuar encontrando 20, 22, 24, 26, porque os números são infinitos. Nós escrevemos até 2 vezes 10 só por hábito, por ser um número mais tranquilo, mais simples, para vocês decorarem com facilidade, mas os números são infinitos, ele não encerra em 2 vezes 10. Daria para fazer 2 vezes 11, vezes 12, tá bom? Por isso que eu coloquei o símbolo infinito. Vamos ver agora os múltiplos de 3. Múltiplos de 3 seria um resultado de multiplicação. Digamos que eu tivesse que fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Depois, vamos lá, 9, 12. Só o resultado, tá? 15. Viu como é importante saber a tabuada? Agora nós vamos usar bastante. 18, 21, 24 e vai seguindo. Vou colocar 3 pontinhos para dizer que são infinitos. Não encerra ali, tá? Encontrei os múltiplos de 2, encontrei os múltiplos de 3, que é o resultado de multiplicação. Pense, ó, múltiplo, multiplicação. Qual é a questão 3? Qual é o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 e 3? Por que o menor? Porque tem vários múltiplos, mas aqui eu quero só o menor. O 0, ele é nulo, nós não vamos considerar ele, nós vamos considerar a partir do 0. Então, vamos lá. Olha só, para tanto a tabuada do 2 quanto a tabuada do 3. Quais números estão iguais ali? 6. Nós temos o 6. E nós temos outros, ó. Mais tarde, nós temos o 12. Depois, nós vamos encontrar o 18, que eu não coloquei aqui, mas daria para colocar o 18 e vai. São vários múltiplos comuns, ou seja, vários resultados iguais, tanto no 2 ou no 3. Porém, eu quero saber qual é o MMC, ou seja, qual é o menor dos múltiplos comuns. O 0 não vale que ele é nulo, tá? Então, vai ser o próximo ali. O menor múltiplo válido vai ser o 6. Olha só, o 6. Então, eu vou deixar anotado aqui, o 6, que depois nós vamos usar isso aqui lá na adição e subtração, tá bom?
O menor múltiplo, que está nas duas tabuadas do 2 e do 3, é o 6. Vamos praticar mais um pouquinho. Escreva os múltiplos de 5, o resultado da multiplicação de 5 e depois os múltiplos de 7, tá bom? Então, vamos lá. Múltiplos de 5. O 0, sim, poderíamos colocar, porque 5 vezes 0 é 0. Mesmo que a gente não vai considerar, mas a gente coloca o 0 para não esquecer que ele é um múltiplo. 0, depois 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e prossegue. Olha, são infinitos, todos eles. Todos os múltiplos são infinitos. Vamos escrever os múltiplos de 7? Então, vamos lá. 0, 7, 14, 21, 35, depois do... Opa, deixa eu vir mais pra cá. 35 e depois ele continua, porque eles são infinitos, tá? Eu escrevi só alguns, mas tem mais. Próxima questão. Qual é o menor? Ó, MMC. Quando vocês verem essa palavrinha aqui, ó. MMC, tá? Quando vocês verem essa palavrinha, significa menor múltiplo comum. De todos os múltiplos, os menores, ó. Que nesse caso aqui, o menor múltiplo foi o 6. Teria o 12, teria o 18, mas nós pegamos o menor. Isso que é mínimo múltiplo comum, é o menor, tá bom? Então, aqui. Qual é o menor múltiplo entre 3 e 5? Então, eu tenho que olhar nos múltiplos de 3, nos múltiplos de 5. De cabeça, a gente já consegue saber que é o 15, porque o 15 tá na tabuada do 3 e na tabuada do 5. Só que vamos conferir aqui. Os múltiplos de 5, você pode sempre estar trabalhando com a tua tabuada do lado para não precisar ficar escrevendo aqui, tá bom? Os múltiplos de 5 e múltiplos de 3. É o 15, o menor. 15 tá na tabuada do 5 e tá na tabuada do 3. Teria próximo? Sim, tem o 30 e tem outros, mas nós queremos o menor que seja válido, então é o 15. Aí eu venho aqui e respondo, qual é o menor múltiplo? É o 15. Colocamos aqui 15. Vamos para a próxima. Qual é o menor múltiplo comum entre 5 e 7? Olhando na tabuada do 5, olhando na tabuada do 7, qual é o resultado que está nas duas tabuadas ao mesmo tempo? 35. Então, eu falo que o 35 é o mínimo múltiplo comum. Esse foi alguns exemplos, mas tem vários. Então, vocês podem estar trabalhando sempre com a tabuada para encontrar os múltiplos, tá? Múltiplo é o resultado da tabuada. Escrevi aqui na linguagem de vocês, ou seja, o resultado de uma multiplicação, porque a tabuada é uma multiplicação. Então, com a tabuada, você consegue encontrar os múltiplos, tá bom? Vamos voltar agora para a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes. Por que eu fiz essa explicação dos múltiplos? Porque agora nós vamos ter que usar os múltiplos. Então, vamos lá. Voltando aqui. Quando eu tenho que fazer uma operação de adição e subtração com denominadores diferentes, eu tenho que encontrar o múltiplo. Qual é o múltiplo entre 2 e 3? Aqui a gente já fez lá no outro exemplo, os múltiplos de 2, vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e aí vai. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 14... Opa, desculpe. Voltei lá na tabuada. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e vai. Não vou escrever todos eles, tá? Então, vamos lá. Tava focada na tabuada do 2 antes. Então, vamos lá. Qual é o menor múltiplo? Aqui, ó. Qual é... Eu vou colocar assim, MMC, que agora você já sabe o que significa o menor. Qual é o menor múltiplo entre 2 e 3? Nós já fizemos ali no exercício anterior, entre 2 e 3, o 0 não é válido, então a gente usa um outro número, porque depois com o 0 não dá para fazer operações de divisão, né? É o 6. Ó, 6. O que eu faço então? Vamos voltar aqui na explicação. Primeiramente, tiramos o MMC, ou seja, descobrimos o menor múltiplo, em seguida dividimos pelo denominador, multiplicamos pelo numerador. Então, o que eu faço com esses 6? Primeiramente, os denominadores são diferentes. Então, eu substituo, no lugar dos denominadores, eu coloco o menor múltiplo comum, que é o 6, tá bom? Esse é o primeiro passo.
Primeiro passo, faço isso. Depois a gente vai dar continuidade. Eu vou fazer de todas as 3 questões de exemplo isso para vocês não esquecerem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Qual é o menor múltiplo entre 3 e 5? O múltiplo que está tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 3. Vamos fazer aqui. Múltiplos de novo, tá? Mesmo que a gente já tenha feito, para vocês fixarem bem. Múltiplos de 5, eu vou colocar só um M para não precisar estar escrevendo. Múltiplos de 3. Então, vamos lá. Múltiplos de 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Daí, vamos lá. 15, 20, 25, 30 e aí vai. Correto? Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e vai. 24, 27, 30. Qual é o menor? Então, o MMC significa o menor. Qual é o menor múltiplo comum entre 5 e 3? O menor. Entre o 5 e o 3. Qual é o menor? 15. O 15 está na tabuada do 5 e do 3. Então, é o 15. O menor múltiplo é o 15. Então, o que a gente faz com o menor múltiplo? Escreve, ó, como são denominadores diferentes, nós escrevemos a fração de novo. E nós colocamos agora aqui o menor múltiplo, que é o 15. Nós sempre fazemos isso, quando são frações diferentes. Nós encontramos o menor múltiplo e trocamos. Todos os denominadores nós trocamos pelo menor múltiplo. Tem mais um outro procedimento que eu já vou explicar, tá? Mas em primeiro momento é esse. E aqui, 1/7 mais 1/3 são denominadores diferentes. Eu encontro, então, o menor múltiplo comum. Vamos tentar fazer de cabeça? Qual o número que está na tabuada do 7 e do 3 ao mesmo tempo? O 21, né? Então, o menor múltiplo é o 21. Tá? Então, se eu olhar em todos, eu vou voltar aqui, ó. Se eu olhar nos múltiplos de 7, eu vou ver que eu tenho 21, ó. Múltiplos de 7, eu vou ter o 21. Se eu olhar lá nos múltiplos de 3, eu também vou ter o 21. Então, eu percebo que o 21 tá na tabuada do 3, na tabuada do 7. Ó, tá na tabuada aqui dos múltiplos do 3, múltiplos de 7. Então, sendo assim, ele é o menor múltiplo comum entre eles. Então, o primeiro procedimento que vocês vão fazer, ó, vou colocar aqui do ladinho. Primeiro passo. O que nós fizemos com o primeiro passo? Encontramos o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, tá? Depois que nós encontramos, nós substituímos. Segundo passo, substituir. Os denominadores. Ok? Substituímos, ó, os denominadores, todos eles, ó, pelo menor múltiplo que nós encontramos. O terceiro passo, nós vamos dividir pelo antigo denominador. Então, nós vamos pegar esse 15, dividir por 5 e por 3. Esse 21, dividir por 3 e por 7. Esse 6, dividir por 3 e por 2. E o quarto passo, já vou deixar anotado aqui. Multiplicamos o resultado pelo numerador. Ok? Vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que eu tô fazendo passo a passo. Depois, se vocês quiserem essas folhas de explicação, eu posso mandar foto para vocês, tá? Só me pedir ali no chat que eu mando para vocês. Então, vamos lá. Aqui. Beleza. Então, quando os denominadores são diferentes, eu tiro o mínimo múltiplo comum. Eu já encontrei o múltiplo comum, que é o 6. Agora, eu pego e divido pelo de baixo e depois multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima.
Eu pego o denominador 15, mesma coisa, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Pego o denominador 21, faço a mesma coisa, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá bom? Então, vamos lá. 6. Agora vem o cálculo mental, ó, por isso que é importante, tá bom? Fazer um cálculo mental aí. Aqui, se você quiser, também pode começar a usar a calculadora. Mas se você quer praticar mais o teu cálculo mental, faz de cabeça, tá bom? Então, vamos lá. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Eu vou deixar o 3 aqui em cima por enquanto. 6 dividido por 3, 2. Coloco o 2 aqui em cima também por enquanto. Então, primeiro passo, encontro os denominadores. Coloquei os denominadores ali. Agora, eu divido pelo antigo denominador e depois o resultado eu multiplico pelo numerador. Ou seja, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Ok? A gente não terminou ainda, mas eu vou deixar para finalizar depois. Vamos vir aqui no próximo. Encontrei o mínimo múltiplo comum, agora eu divido pelo de baixo, todos eles, e multiplico pelo de cima. Então, o menor múltiplo é o 15. Eu divido 15 tanto pelo 5, como depois eu divido 15 pelo próprio 3, né? Então, eu divido ele também pelo próprio 3. Aqui. Então, vamos lá. 15 dividido por 5, 3, tá? Daí, esse 3 vai multiplicar por 1 depois. 15 dividido por 3, 5. Esse 5 depois vai multiplicar com 2. Então, encontrei o mínimo múltiplo comum, que é o 15, que tá nas duas tabuadas. Agora, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ó, nos dois, tá bom? Então, vamos lá. Já dividi pelos de baixo, coloco o resultado em cima ali. Agora, eu vou para a multiplicação, né? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Ok? Por enquanto, eu vou deixar ali. Daqui a pouco a gente volta a resolver. Aqui, eu encontrei o menor múltiplo entre 7 e 3, que é o 21. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 21 dividido por 7, 3. 21 dividido por 3, 7. Agora, eu multiplico pelo de cima. Dividir pelo de baixo, por isso que nós encontramos o múltiplo, porque se não fosse o múltiplo, que número que daria para dividir pelos dois ao mesmo tempo? Nenhum. Então, por isso que nós encontramos o múltiplo, para dividir pelo de baixo e dar certinha a conta e não dar um número com vírgula, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 1, 7. Agora, nós chegamos naquela operação que os denominadores são iguais, que é como nós fizemos na primeira parte da aula do vídeo 1, que eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês como que nós resolvemos. Denominadores iguais, quando nós chegamos nessa parte, o que nós fazemos? Denominadores iguais, repito e somo o numerador. Denominador igual, repito, somo o numerador, ou diminuo, né, quando for o caso. Denominador igual, eu repito e faço a operação em cima. É isso que nós vamos fazer agora. Então, nós fizemos todo esse procedimento de encontrar o múltiplo, colocar no denominador, para depois chegar na fração com o mesmo denominador. Ou seja, chegar naquelas primeiras operações que nós fizemos ali na primeira aula, tá bom? É isso que nós fazemos. Então, vamos dar seguimento. Já encontrei o mínimo múltiplo comum, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, agora está na operação que nós já sabemos fazer. Então, como que eu faço quando os denominadores já são iguais? Repito o denominador e somo. 3 mais 2, 5. 5 sextos é o meu resultado. Vamos para o próximo. Mesmo denominador, que é o 15, eu escrevo 15. E aqui eu somo, ó, 3 mais 10, 13. Pronto, cheguei no meu resultado. Aqui, 21 mais 21, perdão, 21 com 21, repito, porque são o mesmo denominador. 3 com 7 eu somo, 3 mais 7, 10. Cheguei no meu resultado, tá bom? Então, no vídeo 1, eu falei sobre adição e subtração com o mesmo denominador. No vídeo 2, adição e subtração com denominadores
diferentes, tá bom? Farei um outro vídeo explicando, fazendo uma revisão desses 2 vídeos juntos, ok? Então, aguardem o próximo vídeo que eu já estarei gravando.